Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, sábado 25 de julho, agora 18 horas e 15 minutos, nós temos o patrocínio de JSP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jspp2p.com.br. Nós vamos fazer análise da Bitcoin em Tether, do Ethereum em Tether e da Bitcoin em reais, passando, claro, pelo dólar. Nesse momento, o dólar fechado, então ele tem menos importância aí nessa nossa análise de hoje. Nós tivemos aí uma alta bastante grande, especial do Ethereum, nós vamos chamar a atenção para ela. Ela é uma alta independente, ela está com uma alta de 25% nesse período, que a Bitcoin subiu 5%, então uma alta 5 vezes maior, ou, caso vocês queiram falar assim, praticamente 20% de alta sobre a Bitcoin. O par ETH-BTC passou de logo acima de 2,5%, 2,6%, ele está acima de 2,8%, 2,9%, então uma alta bastante grande que está acontecendo, uma valorização do Ethereum sobre a Bitcoin. Isso não tem relação com a queda do dólar. Então, será que é o mercado acordando para o DeFi, né? Decentralized Finances? Vamos verificar isso aí então ao longo dos próximos podcasts. Vamos ficar acompanhando isso aí para ter outros sinais que altcoins estão se valorizando, as relacionadas com o Ethereum provavelmente. E o mercado está saindo de algumas. Se vocês têm observado, Bitcoin Cash não está subindo, Litecoin praticamente, e claro, o EOS então tá lá na casa dos 2, alguma coisa bem perto dos 2,50, quem sabe agora respira aí, pega um 2,70, 2,80, a gente não sabe. São coins, em especial o EOS, que tem uma estrutura bastante grande, mas estão falhando aí na sua capacidade de divulgar isso para o mercado. Aliás, comunicação sempre é péssimo em tecnologia. E a gente tem o Ripple, que está ali na casa dos 20 centavos, não só nos 20 centavos, ele não está conseguindo superar isso, né? Tem bilhões de Ripples aí represados, esperando uma oportunidade para se lançar no mercado na troca por dólares. Então isso aí vem segurando algumas dessas, mas olhem só, Bitcoin Cash, Litecoin e EOS, a nossa impressão é que o mercado está saindo delas e o mercado está entrando no Ethereum, então pode ser dali que vem essa gas, literalmente. Vamos então para o mercado, a gente começa ali com direto da Binance. Aqui a gente está aqui mostrando para vocês o Ethereum. Olha a alta aqui que ele teve. O primeiro estágio dessa alta foi tímido, depois ele teve aqui um super candle, não só na amplitude do corpo aqui, mas também no volume, e depois ele seguiu aqui respeitando a média móvel dos últimos 20 períodos, nesse caso aqui as últimas 20 horas. Fantástico aqui esse indicador, tá vendo? A gente fica sempre procurando indicadores novos aí para vocês. E aí olha só que interessante, ele aparentemente vinha perdendo a força aqui, mas começou a reverter. E os candles aqui de baixa vem tendo aqui pouca amplitude, tanto no preço, e aqui o volume também não consegue se impor. Então essa aqui é a realidade, a gente está vendo os preços aí no excelente viés de alta. E vamos acompanhar então essa coin que conseguiu romper a marca dos 300, né? Aqui a gente está Ethereum em Tether, será? Isso aqui é um glitch, tá? Não acredito que a gente teve um gap aqui tão grande, tá? Então nós vamos inclusive carregar aqui de novo. A gente talvez poderia ter trocado a escala, já seria suficiente, tá aqui. Então, uau, né? Então nós estamos aqui com essa excelente coin. Vamos voltar para Bitcoin, gráfico de 1 hora, o que que a gente tem? Então observem aqui esse movimento, tá? Quando começou o movimento na Bitcoin, esse aqui foi pela desvalorização do dólar. Podem ver aqui que nós tivemos um movimento proporcional, tá? Foi aquele desvalorização do dólar. E aí nós tivemos aqui uma movimentação de 60 tethers em cima de 240, isso é 25% de alta. Já aqui na Bitcoin nós tivemos essa movimentação aqui de praticamente 100 tethers, então estamos falando aí de 1%, um pouco mais, correspondente à desvalorização do dólar. Ele nivelou, e aí nós tivemos aqui um movimento espontâneo aqui que continuou, provavelmente. Por quê? Porque desvaloriza o dólar, o preço da Bitcoin sobe para compensar essa desvalorização. Agora tu precisa mais dólares para comprar a mesma Bitcoin, só que o preço subiu, o mercado vê o preço subindo, as pessoas entram.
entram comprando. Então, exatamente isso dispara um movimento de alta, por isso que a gente colocou no nosso comentário ali no grupo Bitcoin Brasil original, isso pode disparar um movimento de alta, justamente essa euforia, tá? Mas a queda simplesmente do dólar, ela foi bastante limitada nos dias seguintes, ela praticamente não caiu, continuou na mesma direção, mas com muito menos amplitude e não justifica então toda essa movimentação pós desvalorização inicial, tá? Então, no gráfico de 1 hora, a gente aqui segue respeitando a média móvel de 50 períodos. Pode ver que os testes aqui estão na linha amarela, que é não aquela do Rio de Janeiro, tá? É os últimos 50 períodos. Nesse caso aqui, as últimas 50 horas, praticamente os últimos 2 dias, a média. Então, cenário aqui fantástico, a gente lembra, estamos em tendência de alta no gráfico semanal, estamos em tendência de alta no gráfico, sim, com toda essa alta, como é que não ia estar em tendência de alta, né? Vocês iam, sei lá, assistir qualquer outro programa, desenho animado, se eu falasse aqui que não estaria em tendência de alta depois de toda essa movimentação altista. Bom, vamos lá. Aqui a média, nesse ativo, a média dos últimos 20 não é relevante. Vamos dar uma olhada no Ethereum, que aqui a história é um pouco diferente. Aqui ela é. No Ethereum, a média dos últimos 20 períodos é relevante. Então, ela é um bom ponto de compra. Essa não é uma sugestão, não é uma indicação, não é uma recomendação, mas é a nossa opinião. E a gente tem operado assim. E, bom, quem está comprado aqui está feliz, né? Está feliz. Então, é isso. O que nós temos aqui? O Ethereum vem subindo com força e aparentemente vem renovando aqui a sua alta. Vamos dar uma olhada ainda mais nesse rompimento dos 300, isso foi muito importante, aos 300 do Ethereum, tá? Que a gente tinha comentado no último, ele rompeu, tá? Tanto é que foi o título do nosso último podcast, né? Os 300, né? Ethereum rompe os 300, resposta agora sim, tá? Ele rompeu. Vamos ver se ele consegue fechar o dia acima, fechou a hora acima, fantástico. Fecha o dia, fecha a semana, continua subindo em relação aos picos anteriores, fantástico, tá? É só isso que a gente quer. E aqui nós estamos no gráfico diário. Aqui ele chega a perder a média móvel dos últimos 50. Então, olhando para baixo, a gente fica com suporte na média dos 50, então nós estamos aqui em 9K2, praticamente 9K3, tá? Que é esse conjugado da média dos 20 com dos 50 períodos. Então, dificilmente deve perder esse nível, mas ele pode vir a ser testado, tá? Ele pode vir a ser testado. A gente comentou aqui em outros podcasts, a conjugação das médias móveis é um suporte importante, tá? É uma barreira importante. Então, vamos dar uma olhada aqui no Ethereum. No gráfico de... eu tô sem a capacidade aqui de trocar a base de tempo. Por que ele está fazendo isso comigo? Então eu vou ter que... Perdão. Eu vou ter que mudar antes de aumentar. Aqui, agora estamos ok. Tá? Então, estamos aqui no gráfico diário, aqui ele respeita a média móvel dos 50 períodos, aqui ele respeita. Notem que a Bitcoin, ela invade um pouco o nível sub-média dos 50. Não muito, mas invade. E aqui no Ethereum, ele tem um comportamento melhor, ele não invade tanto assim. Então, excelente ponto de compra. Então, no gráfico de 1 hora, nós temos a média móvel dos 20 períodos. No gráfico diário, nós temos os 50. Isso para o Ethereum. Muito interessante. Sim, o Ethereum hoje merece um destaque maior, né? Pelo que ele vem mostrando. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Tá? O gráfico semanal, já estamos com mais volume que a semana anterior. Temos ainda 24 horas, 27 horas praticamente, até o fechamento da semana. Estamos aí com o candle de alta, com um corpo maior do que as semanas anteriores. Acabou a baixa volatilidade, agora nós estamos olhando para cima. Então é bem provável que a gente rompa os 10K se a gente continuar assim. Rompendo os 10K, a Bitcoin pode ir aos 400, tá? Essa é a nossa opinião. Nós vamos dar uma olhada ali no gráfico para pegar o fator assim, mas é um momento altista. Nós estamos no momento altista, então o cara tem que estar preparado, o trader tem que estar preparado
para uma alta, então bom momento para comprar, mas é importante ter stop loss, porque a gente pode ter uma mudança de direção assim rápido, tá? Assim rápido, então tem que ter um stop loss. Hoje a gente aproveitou boa parte dessa alta aqui, com uma posição no mercado futuro, inclusive tirei um print screen, eu ia mostrar para vocês aqui, acho que vai ficar para o próximo podcast, que a gente consegue analisar com um pouco mais de calma. E uma operação que a gente fez, que é a continuação do podcast anterior, que eu estava falando sobre stop loss, mostrar uma operação no mercado futuro, onde a gente estava comprado no vencimento em dezembro e vendido no vencimento em setembro, porque foi exatamente uma pausa que aconteceu e, na nossa opinião, podia tanto ter um pullback, ou seja, um recuo, quanto uma nova disparada. Então a gente entrou comprado e vendido. Como é que tu faz isso? Tu entra em vencimentos distintos. Então a gente estava comprado em Ethereum com vencimento em dezembro e vendido no Ethereum com vencimento em setembro. E deixou o mercado se mexer. O mercado escolheu a direção, a gente fechou a posição errada e ficamos com a certa. Fantástico, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, por que a gente não aumentou daí a posição na direção que foi? Boa pergunta. Isso sempre é um aprendizado para uma próxima vez. Agora, olha que interessante aqui o volume diário no Ethereum, como ele vem aumentando aqui as suas colunas, tá? Isso aqui é consistência. Isso aqui é consistência. O dia está quase no fim, nós tivemos agora uma disparada, mas isso aqui é consistência. Então, vamos ver até onde é que ele vai. Tá? Se o volume se mantiver, isso aqui é uma alta saudável. Se ela começar a aumentar, acelerar, ela começa a endoidecer, né? Ela começa a se tornar instável. E aí o que acontece? Bom, ela pode ter uma reversão muito rápida, tá? Então, muita atenção. E aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente tinha comentado, que não seria ruim se o Ethereum aqui, acho que foi o Ethereum, talvez na Bitcoin, alcançasse aqui a mesma direção dessa reta. Ele está indo nessa direção. Ele está indo nessa direção. Então, boas surpresas aí pra gente. É muito legal ver o Ethereum aí ganhando esse reconhecimento do mercado. Estava na hora dele ter alta, estava muito defasado, ele continua defasado. Aliás, por que não, né? Por que não? Vamos mostrar aqui Bitcoin, Ethereum em Bitcoin. E aí uau, nós estamos nos 3.1. Rapaziada, estamos acima dos 3%. Olhem só o que está acontecendo, né? Então, nós estamos aqui com o Ethereum valendo hoje mais do que 3% da Bitcoin, com volume subindo. Isso aqui está apenas começando, tá? Se nós não tiver um crash na Bitcoin, esse negócio aqui deve subir. Até onde ele vai? Boa pergunta. Então, nós temos aqui uma resistência, aliás, muito providencial, a gente tem aos 3.8, 3.9. Então, o que seria isso? Os 380, 400. Então, é para lá que nós estamos indo. Nós estamos indo para os 380, 300, 400, tá? Assim que nós rompermos os 360, como é que eu estou fazendo essa conta? Ora, eu estou assumindo 10k Bitcoin e aí só multiplicar. Então, tu tem exatamente isso. Multiplicar 10 mil por 3,6%, tu vai chegar ali nos 360, 380 e 400. Então, lá é o nosso rumo. Assim sendo, a gente tem que aproveitar os pullbacks para fazer uma posição comprada. A gente pode ter um recuo, claro que pode, mas esse volume aqui está muito bom e ele é um volume que não só reverteu a tendência baixista, ele aumentou aqui. Isso aqui é a gente saindo da Bitcoin e entrando no Ethereum. Isso aqui é a gente saindo da Bitcoin e entrando no Ethereum. Só que eles têm que ter cuidado, porque se você estiver fazendo isso no topo, eles estão jogando fora suas Bitcoins, tá? Então, muita atenção. Então, faz isso com uma parte do capital e faz isso gradualmente, tá? Não é a nossa recomendação, sugestão, indicação, mas é a nossa opinião. Então é isso, então mostramos aqui, muito interessante, a gente tem espaço para subir aos 360 olhando esse gráfico aqui, não os 360 graus, tá? Os 360 tethers, né? Que é, em outras palavras, 3.6 e 3.8, essas são duas resistências que a gente tem no preço da Ethereum em Bitcoin. E aí a gente vem então
Para o gráfico da Bitcoin em reais, e aí o que a gente vê? A nossa LTA sustentando a alta, apontando para cima e servindo, quem sabe, de trampolim. Então, fantástica essa LTA. Para quem odeia análise técnica, essa figura gráfica não tem como ser mais simples e não tem como ser mais correta. E ela foi desenhada aqui, ela está aqui há bastante tempo, vocês já estão acompanhando, isso aqui está registrado em vídeo. Então, às vezes ela funciona muito bem. Por quê? Porque às vezes, né? Porque isso aqui não é bola de cristal, o mercado faz o que quer, mas o mercado tem memória e a memória é um padrão. Então, cada vez que tu identifica um padrão que teve um viés de acerto maior do que 50%, tu está usando ele a teu favor. Acabou, é só isso. É mais do que 50-50 a teu favor e tu entra nisso com uma relação de posso perder X, quero ganhar 5X, 3X, 4X, 6X. Então, o que acontece? Tu tem uma taxa de acerto a teu favor e uma taxa de ganho, relação ganho-perda a teu favor. Isso é ganhar e ganhar. Então, isso só pode ser bom. Só que no longo prazo, mesmo que tu tenha 90% de acerto no teu padrão, que é quando ele acontece, de fato o movimento vai naquela direção, o próximo qual vai ser? É impossível saber. Eu vou te dar um exemplo. Se tu tem uma moeda viciada, que ela é muito mais cara do que coroa, 90% cara, 10% coroa. O próximo lançamento vai ser cara ou coroa? Ninguém sabe. Ninguém aqui sabe. Ninguém aqui sabe. Isso é análise técnica. É um viés a teu favor, mas esse movimento agora, esse trade agora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, isso tem que ter em mente quando tu usa ferramentas. Você não sabe o que está fazendo. Quando a gente está lidando com martelo, chave de fenda, alicate, a gente sabe o que é cada um, o que esperar de cada um. Mas quando tu está lidando com MACD, com Bollinger Band, com Moving Average, né? Parece que é de outro mundo. Não é. É do mesmo mundo que o alicate, que o chave de fenda, etc. Mas só saber aplicar direitinho e saber o que esperar dela, tá? Então é isso. Então nossas expectativas aqui, céu azul, vamos subir. Podemos perder a LTA, a gente acha muito difícil, evidentemente tem que ter uma reversão com volume, mas a gente está vendo um momento altista, então cuidar a resistência dos 52K. Tá? A gente não tem expectativa do que o dólar deve fazer, se o dólar tiver um recuo forte, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa do dólar. Apesar do mercado estar fechado, vamos pegar os últimos valores aqui. O dólar está apanhando, tá? O dólar está com 94,33, 94,35. O dólar está indo aos 94 lá fora. E aqui dentro, se eu não me engano, ele fechou 5,25. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele fechou 5,23, né? Então, a gente em algum momento aqui dentro vai refletir o dólar lá fora e aí a gente deve descer até os 5,10, tá? Que é quando os preços devem encontrar essa reta aqui. Isso aqui é o gráfico do dólar em reais. Então, em algum momento o dólar aqui dentro vai refletir o dólar lá fora. Do contrário, não sei por que cargas d'água, literalmente o dólar continua subindo aqui, ele pode buscar de novo 5,40, a gente acha isso muito difícil. A gente está vendo mais provavelmente o dólar a 5,10 do que a 5,40. Nós estamos aí a 5,25, praticamente metade do caminho. Então, o que esperar disso? O dólar caindo aqui, ele vai suprimir um pouco as altas que a Bitcoin vem fazendo lá fora, não vai conseguir reproduzir aqui dentro. Então, a gente deve ficar aí nessa tênue alta, a gente deve testar ali no máximo 52, talvez recuar um pouquinho, teria que ter uma alta mais expressiva. Agora o Ethereum, oh boy, tá? O Ethereum vai continuar essa cavalgada, quem sabe as wild horses aí, né? Inspirando o Ethereum, né? Não, né? Mas essa é a nossa expectativa, tá? A gente está vendo o Ethereum fazendo um caminho próprio, a Bitcoin ainda com uma certa timidez. Esse gráfico aqui que a gente vê na semana, ela rompendo aí esses topos, ela pode muito bem então cruzar ali os 10, 11K, mas essa disparada ainda não aconteceu. Agora, muito interessante, Bitcoin ainda não disparou. Bitcoin ainda não disparou, ela estava nesse nível, ela caiu, ela se recuperou
e ela ainda não disparou. Ela disparando, aí sim a gente vai ver o Ethereum rasgando os céus, tá? E o ouro já disparou, a prata já disparou, iniciou o seu movimento de disparo. Petróleo, apesar de toda essa quebra na demanda, ele continua acima dos 40, isso é um reflexo da desvalorização do dólar. Então a gente tem boas perspectivas altistas aí para esse nosso ativo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e a gente termina aqui. Até uma próxima. Tchau.